uma desconfiança de um lado por manipulação política vem juntando-se a outro movimento com outra origem totalmente distinta, mas que produz a mesma desconfiança a partir da manipulação das mídias, a partir da manipulação através da publicidade. Então, nesse sentido, vamos ver como a experiência dos sociólogos alemães, o Horkheimer, o Adorno, que moraram nos Estados Unidos nos anos 30 até o final da guerra e voltaram na Europa. E voltaram com essa experiência que os países europeus não tinham. Tinham a experiência da manipulação do sistema nazista, do sistema de propaganda do nazismo, mas não sabiam que também a democracia podia manipular. De maneira que temos os dois totalitarismos, o totalitarismo soviético e o totalitarismo nazista, mas também, do outro lado, a democracia, com a emergência da manipulação através da mídia, que criam esse clima de desconfiança com respeito ao sistema social em geral. Manipulação da informação, manipulação por grupos de poder, manipulação que, consequentemente, leva para o espaço público a questão da distorção da informação, que vai virar um tema central na preocupação dos intelectuais durante os anos 50. Essa desconfiança vai ter uma força ainda mais grande na França, porque, já falei do tema, mas estou repetindo isso, porque me parece fundamental, porque a França, em particular, e contrariamente, por exemplo, com a Alemanha ou a Itália, tem uma tendência forte, histórica, à centralização do poder. Centralização do poder mediático, do poder político, que existe na história da França a partir do jacobinismo da Revolução Francesa. Esse centralismo é um fenômeno fundamental para entender a reação que vai se desenvolver nos anos 60. Então, é importante ver como tem essa convergência entre uma situação histórica a longo prazo, o centralismo político francês, a conjuntura da presença forte do Partido Comunista com a sua própria tendência ao centralismo, chamado democrático, mas não é sempre bem democrático. Tudo isso vem junto com esse desenvolvimento do Estado poderoso após a Segunda Guerra Mundial, porque o Estado está organizando realmente o renascimento do país a nível político e econômico. Até o ponto que, na França, como na União Soviética, nos anos 50 até 60, teve planos quinquenais, como se diz, plano quinquenal, planos quinquenais de desenvolvimento, que era um modelo totalmente
inconcebível para um norte-americano, um inglês, um alemão. Na França teve 5 planos de desenvolvimento quinquenais. Quer dizer que na França, em particular, tem contradições fortes no centro do seu desenvolvimento, com uma pressão, uma tendência centralista no campo da cultura e, ao mesmo tempo, uma tendência a escapar a esse poder, uma tendência a pôr em questão a legitimidade desse poder centralizado. Para reforçar esse aspecto da história social da França, quero também sublinhar mais um fato que vem nesse mesmo movimento, que é o poder que vem com o poder do Estado, o poder da tecnocracia. A tecnocracia vira realmente um ponto de vista. Não é só gente com competência que tomam decisões políticas. Não, é realmente uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar, uma crença, se poderia dizer, na força e autonomia do pensamento técnico. E esse pensamento técnico está fundado, está sentado na racionalidade e na previsibilidade. Daí a noção de plano de desenvolvimento. O plano é a concretização da racionalidade e da previsibilidade. E racionalidade e previsibilidade são os elementos fundamentais desse pensamento pragmático que se desenvolve na filosofia europeia a partir do século XVII, digamos. Então, esse tipo de crença tem como consequência, bom, estou falando de crença, não se trata só da capacidade do pensamento de ter uma eficácia, né? Se trata de uma crença que debilita fundamentalmente a voz política. Tem um enfrentamento entre a tradição política e a tradição tecnocrática. E, consequentemente, isso vai levar para a crise política da Quarta República na França. A Quarta República começa após a Segunda Guerra Mundial e vai terminar em 58. É uma república que não tem 15 anos de vida. A Quarta República vai quebrar por causa das dificuldades do processo de descolonização, de um lado, e da debilitação da voz política, do poder político, da decisão política, com respeito ao poder da tecnocracia. E esse poder vem confirmado, legitimado, organizado através da criação de uma escola especial, que até hoje não existe em outros países, que é a Escola Nacional de Administração, a ENA. A ENA é uma escola que forma os tecnócratas. E isso vem com esse processo de reforçamento do Estado através dessa todo-poderosa escola tecnócrata
E esse fenômeno de concentração de poder nas mãos dos tecnócratas que saem dessa escola permite entender melhor como uma crítica da arrogância do poder tecnocrático e também uma crítica da crença na verdade absoluta do saber técnico vai pouco a pouco se desenvolver na França. Aí surge uma oposição que terá consequências muito fortes na vida intelectual francesa, a oposição entre o saber pragmático, que tem como valor a eficácia, e o saber crítico, que tem como valor a verdade. Eficácia e verdade, uma oposição que tem uma longa história entre o sofista e Platão, era exatamente a mesma oposição. Mas essa oposição se cristaliza na situação francesa sobre a base histórico-social que tentei colocar. Dessa oposição entre saber pragmático e saber crítico, emerge a ideia do dever de desconfiança. O intelectual deve desconfiar, senão não é um intelectual. E mesmo a definição do intelectual. Desconfiança a respeito dos valores pragmáticos, quer dizer, dos valores do mundo. E isso leva a uma certa incompatibilidade entre a noção de eficácia e o tipo de raciocínio intelectual que tem valores sem compromisso prático. Interessante aqui é lembrar a definição que o Jean-Paul Sartre dá do intelectual. O intelectual é alguém que mexe em assuntos dos quais ele não é especialista. Isso é a definição. Tá tudo claro. Então, entre o especialista, o técnico, quem sabe, está orientado com o saber pragmático, e o intelectual tem valores transcendentais. Então, esse jogo é muito forte e hoje em dia não se pode imaginar qual era como ícone a figura do Jean-Paul Sartre, nos anos 50, 40, 50. Ele começa durante a Segunda Guerra Mundial, não começa a escrever, ele escreve livros de filosofia já nos anos 30, tem o prêmio Goncourt com La Nausée em 1938. Então, já é uma figura intelectual importante, mas após a Segunda Guerra Mundial, com a publicação do Ser e a Nada durante a guerra, 1943, Sartre vira realmente a figura dominante do mundo intelectual. Ele não faz parte do Partido Comunista, mas é o que se chama compagnon de route, companheiro de estrada. O quanto essa problemática do saber tecnocrático e do saber crítico é importante para a história de França se nota, em particular, num livro de um sociólogo que, na época,
passava para um sociólogo da direita, mas que é o Michel Crozier, que escreveu um livro interessante que se chama O Fenômeno Burocrático. Ele analisa como a situação monopolista do poder na França. Monopolista significa aqui esse poder sem limite do Estado, que tem como consequência uma organização do trabalho que não se avalia com respeito à conjuntura exterior, mas se avalia simplesmente na sua própria lógica. A lógica burocrática é uma lógica de organização interna que organiza a responsabilidade, as hierarquias, a responsabilidade ou, e isso é a tese do Michel Crozier, a irresponsabilidade dos dirigentes do mundo industrial francês, por serem esses dirigentes todos integrados dentro desse sistema burocrático, tecnocrático do Estado. De maneira que não tem competição entre a indústria francesa e a indústria internacional, exteriores. E isso é um fenômeno que levou à catástrofe industrial dos anos 70, 80. Mas é importante para nós saber que esse mundo fechado da inteligência não é só o mundo da inteligência propriamente dita, mas também do mundo industrial em geral. A França vive num mundo fechado. Vive bem, vive no crescimento por causa desse período da pós-guerra, mas vive num mundo fechado. Com o crescimento econômico e a chegada da televisão, começa uma era nova. Porque a televisão abre janela. A sociedade de consumo e a cultura de massa entram num país fechado. Com os anos 60, quer dizer, 40 anos após os Estados Unidos, a França fecha o período da reconstrução do pós-guerra. No que toca ao nosso país, esse fenômeno fica ainda mais forte por causa da coincidência simbólica entre a chegada da cultura de massa e o fim da guerra em Argélia. Então, você tem uma convergência de vários fenômenos. No ano 60, 61, 62, e desculpe, mas estou muito preciso em nomear os anos, porque o pensamento muda de um ano para outro. E muda, não em si, muda em relação com esses fenômenos. E por quê? Porque o fim da guerra significa o fim dos heróis. A guerra cria heróis. O soldado combatente, o nacionalista argelino, o intelectual anticolonialista francês, que ajuda o Fronte de Liberação Nacional argelino. Em todas as partes, nos tempos de guerra, tem heróis. Neste contexto heróico, o tema do compromisso político domina absolutamente. Compromisso, vou desenvolver isso a semana próxima, mas só para colocar aqui a posição
do Jean-Paul Sartre e do existencialismo como filosofia do compromisso. Então, essa filosofia se desenvolve livremente, facilmente, durante os períodos de guerra, durante a resistência, durante a guerra na Indochina e durante a guerra na Argélia. O tema domina. Existe, pois, uma certa continuidade na consciência nacional entre a resistência da Segunda Guerra Mundial e a resistência dos próprios franceses contra as últimas manifestações do espírito colonial e mesmo com a resistência dos argelinos. E daí se entende porque e como a figura de Jean-Paul Sartre e os temas do existencialismo dominaram como filosofia da decisão livre do sujeito. O existencialismo é realmente uma filosofia da decisão livre do sujeito. Por isso é preciso que o sujeito livre existe. Isso é o tema da próxima aula. A visão tradicional do sujeito, tal como o pensamento racionalista desde Descartes para Sartre, durante 3 séculos, está definido como autonomia da consciência, liberdade da consciência, vontade do sujeito de agir. Através do existencialismo, nos anos 40, 50, sobrevive, então, a visão humanista tradicional do homem. Quer dizer, uma visão na qual o sujeito é capaz e tem o dever de tomar decisões, de afirmar na sua ação e as suas escolhas uma decisão que faz a história. Então, o tema aqui, fundamental, é quem faz a história. Quem faz a história é o sujeito. O sujeito responsável, comprometido. Isso é o que se poderia chamar a filosofia humanista tradicional. Num período onde já se perguntava se o homem pode resistir aos condicionamentos de toda índole, que sofre por causa da propaganda, da manipulação e das características dos movimentos de massa, a guerra, durante os anos 50, criava as condições de sobrevivência da imagem positiva do sujeito livre. Então, se trata realmente de uma conjuntura que fazia possível na França, por causa das guerras, da sobrevivência dessa filosofia, que já nos outros países não existia. Bom, este longo capítulo sobre a história econômica, política da França nos deixa com essa pergunta fundamental. Em que medida o indivíduo, em que medida esse sujeito humanista, supostamente livre, ainda faz, no sentido forte da palavra, faz a sua história. Essa interrogante surge nesse ponto de conflito entre, de um lado, a dominação opressiva das forças anônimas, tecnocráticas
do Estado, forças reforçadas pela invasão das vidas privadas, pelas forças alienantes da publicidade e pela manipulação das consciências pelos meios de comunicação de massa, e do outro lado, a dominação da figura do herói, do resistente, do sujeito livre e comprometido, gozando de uma plena autonomia de consciência, tal como era posto na filosofia racionalista, que, de Descartes para frente, afirma a autonomia do espírito conhecedor, do sujeito da razão, da vontade livre. Desta situação da França, da situação da consciência de si mesmo, de um país que apenas emerge de uma liquidação geral do seu passado, a cultura popular nos leva a um testemunho interessante no final dos anos 50. E esse testemunho está bem conhecido, acho, mesmo aqui no Brasil, é Astérix le Gaulois. Astérix ou Gaulês, de Goscinny Uderzo, publicado pela primeira vez em 1961. É uma história em quadrinho que fez um sucesso inacreditável, não só na França, mas no mundo inteiro, mas fundamentalmente na França. O livro Astérix o Gaulês foi publicado exatamente no momento em que o general de Gaulle voltava ao poder. Quer dizer, no momento em que a pessoa que encarna o mito da resistência do povo francês durante a Segunda Guerra Mundial volta ao poder em 1958 para resolver o problema da última guerra colonial na Argélia. O personagem de Astérix testemunha do fato de que, durante os 30 anos que transformaram completamente o país, permaneceu no subconsciente nacional uma mitologia da autonomia do sujeito, do francês resistente. Nessa história em quadrinho, essa figura mítica está encarnada pelo personagem de Astérix, chefe de uma pequena aldeia da Bretanha, nos tempos de César, que ainda resiste às tropas romanas num país já totalmente invadido pelos romanos, a Gália. A Gália é como essa pequena aldeia resistente. Transcrição imediata, a Gália sendo ocupada quase totalmente, perdeu seu poder, mas não a sua identidade, a qual resiste, ainda mesmo seu país se encontra invadido pela cultura de massa, produto estrangeiro. Mas a situação sem saída da Gália, ocupada, em lugar de provocar desespero e abatimento, produz um bom humor comunicativo e uma capacidade de achar um jeito de resistir ao poder hegemônico dos romanos. Leia-se americanos em lugar de romanos. Livro tras livro, Goscinny e Uderzo estabelecem o mito de um povo francês naturalmente resistente, rebelde por natureza. O sucesso de Astérix foi de tal tamanho que foi traduzido em 107
línguas e vendido a mais de 320 milhares de exemplares. Assim, no caso bem particular da França, da alta cultura filosófica, Sartre o existencialismo, à cultura de massa, Asterix ou Gaulês, sobreviveu o mito da autonomia do sujeito político, bem como epistemológico. Graças às circunstâncias particulares, o núcleo ideológico do humanismo tradicional, a confiança cega nos poderes da consciência, chegou a sobreviver na França às circunstâncias desfavoráveis gerais. Em efeito, há um século já, a desconfiança no que toca aos poderes da consciência individual dominava no campo filosófico. Marx havia demonstrado o quanto os interesses de classe criavam distorções no pensamento e na capacidade de olhar o mundo como é. Freud havia cunhado o conceito de inconsciente para marcar a dependência do nosso conhecimento com respeito a nossos desejos. Nietzsche havia notado a dependência desta mesma consciência das suas origens ontológicas, tal como filogenéticas, o peso da tradição e a aderência ao passado. Os três mestres da suspeita, como os chama Paul Ricoeur, Marx, Nietzsche, Freud, haviam posto em dúvida o otimismo humanista. Por razões conjunturais e locais, que rapidamente lembrei e comentei, esse grande movimento de suspeita, de desconfiança na capacidade da mente humana, havia sido ocultado na França durante um certo tempo. De repente, com o fim destas circunstâncias singulares, e em particular com o fim do mito de uma França que beneficiaria de um caminho singular na história do Ocidente, essa desconfiança vai ressurgir violentamente nos anos 60. Isto será o tema da nossa próxima aula. Bom, perguntas. Obrigado. Temos 10 minutos para perguntas. Não, desculpe, foi um pouco longo, mas é... Que a gente continua lendo tanto, né, sobre esse prisma, não da singularidade de cada texto, mas daquilo que cria conexões de um determinado momento, né, como você anunciou. No entanto, você fez hoje uma breve cronologia de 3 gerações, né, do estruturalismo até um cenário mais contemporâneo, e eu queria te perguntar onde é que fica o Deleuze e o Guattari aí nessa cronologia e nessa reunião que você vai nos apresentar nos próximos 6 seminários. Sim, é uma pergunta muito legítima, ainda mais porque não citei o Deleuze, citei o Lyotard e o Deleuze e Guattari ficaram fora da lista, e isso não significa que eu não vou tomar conta deles. Mas é assim, o primeiro livro do Deleuze, que está dentro desse contexto, é Diferença e Repetição. Parece, se não me equivoco, em 1966. Então, faz totalmente parte desse primeiro